Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos aqui, eu, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os temas que aconteceram ao longo dessa semana, quer dizer, tudo que aconteceu de importante. Uma semana que foi bastante movimentada, principalmente para a economia brasileira. Tivemos aí muitas emoções, não é isso, Tanguy? Mas antes disso eu quero uma explicação sua, eu quero um depoimento seu. Sobre. Portugal suspendeu a emissão de visto para cidadãos iranianos. Por quê? Comente. Do Irão? Do Irão. Mas Portugal é Irão, tu sabes, isso, né? Isso. Aí fala iranianos ou não? Iranianos, né? Só pra separar com esse negócio. São Irão. Mas lá é Irão, cara. É Irão, assim como Cazaquistão, Afeganistão, é Irão. Irã é uma coisa, é um estrangeirismo no Brasil. Amsterdão? É Amsterdão. Lá é Amsterdão mesmo, é sério, né? Tudo bem, eu não tô. Tudo bem, mas e por que bloqueou? Eu não faço ideia. Por que bloqueou? Você vai me contar isso? Não, porque na verdade o que Portugal disse é que não ia divulgar por que tinha feito o bloqueio. Ah, bom. Daria um ótimo conto do Saramago, cara. Saramago escreveu um conto maravilhoso sobre isso. Mas bloqueou a emissão de visto. Daria uma ótima esquete do Gato Fedorento também. Do Gato Fedorento também. Quem não conhece o Gato Fedorento, bota no assista. YouTube. O Daniel tem cara que fica até 4 da manhã assistindo. Pô, é maravilhoso. É de chorar de rir. Mas é o equivalente ao Porta dos Fundos deles, né? Mas, enfim, superando esse negócio que eu também não tenho explicação, porque o Portugal não deu uma explicação. Disse que é uma questão interna, doméstica, de segurança e tal, e que não ia ficar discutindo isso abertamente. Então você fez uma pergunta pra mim que não tinha resposta, é isso? Eu fiz uma pergunta pra saber se você sabia a resposta. Vai que você tem alguma inside information. Ah, era uma pegadinha. Podemos colocar assim. Entendi. Obrigado. De nada. Vem cá, e Previdência? Você só fala sobre Previdência o dia inteiro falando de Previdência. Me conta aí, como é que tá a reforma da Previdência? Rapaz, foi aprovada no primeiro turno. Tu tá acompanhando, não? Tá acompanhando, e aí disse que ia aprovar o segundo turno esse mês agora, mas já ficou pra agosto, é isso? Ficou pra agosto, porque essa semana é a última semana do Parlamento Brasileiro, e aí o pessoal tava dizendo que, é a última semana, tem viagem, tem que fazer a mala, aí não rolou. Tu acredita nisso? Porque também a reforma da Previdência é um pouco menos importante do que as férias, né? As férias. Você tem férias em julho e janeiro? Você tem, né? Porque você é professor, né, cara? Eu continuo trabalhando, mas não tem. Entendi. Não, porque no caso do Parlamento Brasileiro, a gente tá falando aí de recesso em janeiro e recesso também em julho, né, cara? É cansativo. Mas a reforma foi aprovada, a gente tá falando aí de uma potência fiscal, segundo as contas do governo, de algo em torno de 900 bilhões de reais. Mas ainda vai para o Senado, e no Senado existe aí uma discussão muito importante que seria a reinclusão dos estados e municípios na reforma, porque sem a inclusão dos estados e municípios, eles certamente vão pedir ajuda à União num futuro não muito distante, fazendo com que na prática a conta seja dividida de novo na União. Então existe aí a expectativa de que haja um fatiamento com uma nova PEC especificamente para estados e municípios. Essa PEC seria aprovada no Senado e aí só essa parte seria remetida para a Câmara dos Deputados para que a parte mais robusta da reforma da Previdência já fosse aprovada e já tivesse uma sinalização clara em termos de investidores, da potência fiscal que a reforma da Previdência seria capaz de impactar. Então, você falou em 900 bilhões ao longo de 10 anos, né? 10 anos. E a estimativa original do governo era de um tri. Um tri 200. Chegou perto, né? Eu imaginava até que os cortes iam ser maiores. Mas vem cá, e agora? Beleza. Passou, aí ficou para agosto e tal, parece que vai ser aprovado, né? Acho que não tem muita chance agora de recuar e tudo. O que fica para depois? Como é que é a agenda agenda pelo menos econômica pós-reforma da Previdência? A gente está falando de uma agenda econômica que envolve uma gama enorme de fatores. O primeiro, que me parece que é a primeira discussão que a gente vai ter na sequência, é a reforma tributária. A reforma tributária que terá como norte a simplificação de tributos. Isso já foi falado pelo governo, já foi falado pelo próprio Rodrigo Maia, de que será discutida no Brasil uma reforma tributária que envolva a simplificação e que acabe com a guerra fiscal. Além disso, a gente está falando de um Brasil que deve pensar também algum tipo de privatizações, algumas privatizações e concessões, privatizações de empresas como os Correios, concessões de portos, aeroportos, para tentar atrair investidores privados para a área de infraestrutura. Um outro norte que está sendo colocado é o da abertura comercial, abertura comercial que já foi iniciado com a questão do acordo entre a União Europeia e Mercosul, mas também com um avanço dessa agenda dentro de uma ideia de que o Brasil precisa ganhar competitividade e que a competitividade passa, em parte,
pelo aumento da concorrência sobre a qual os produtores brasileiros deveriam estar sujeitos. Aliás, isso é uma promessa, né? Que é assinar mais acordos de livre comércio. É isso. O que pode ser visto com muita animação, imagino que você esteja dando pulinhos de felicidade. É isso. Mas ao mesmo tempo também tem um elemento de preocupação, né? Que a gente não é competitivo ainda no curto prazo, pelo menos não vai ficar para conseguir competir com produtos que vêm de fora. Pois é, aí eu fico com uma frase que o Paulo Guedes disse no evento que eu estava, ele disse: a gente liberar, mas não é burro. No sentido de que ele dizia, e na sequência foi isso que ele disse, que havia necessidade realmente de toda uma agenda de reformas para aumentar a competitividade da economia brasileira dentro de um processo de abertura, que passaria pelo barateamento da energia, e aí é uma outra frente que vai ser atacada para tentar baratear gás, e aí seria uma forma de ganhar competitividade através de uma matriz energética mais pesadamente dependente de gás natural. O gás natural veicular também entra nessa? O gás natural veicular também entra nessa. Que bom. Eu tô com gás no meu carro, tô interessado nessa. Essa parte tá me interessando. Tá te interessando. Você Isso, quer baratear bastante. o gás natural. Baratear o gás natural, sim. Entendi. Deu uma subida, aí você tá preocupado. Aí não ficou legal. Então a gente está falando de barateamento de energia, a gente está falando de melhora de infraestrutura, a gente está falando também de reorganização do sistema tributário, como sendo alguns mecanismos já iniciais para ganho de competitividade. Também existe aí a expectativa de liberação do PIS/PASEP e liberação do FGTS, inclusive de contas inativas, pelo menos uma parte. O que já daria... aconteceu, tem uns 2 anos isso foi feito já? Foi feito no governo Temer, e a ideia é que haja algum grau de repetição, até com uma certa ampliação, uma vez que a gente está falando aí da possibilidade de liberar, inclusive, parcelas de contas ativas do FGTS, para tentar dar um choque de crescimento econômico no horizonte de curto prazo. Então, existe aí toda uma agenda que está sendo pensada para que a economia brasileira daqui para frente possa tracionar de forma um pouco mais acelerada. A grande questão, a grande discussão é quem vai ser, digamos assim, o líder desse processo. Se vai ser o executivo ou o legislativo. Parece que o caminho está mais ou menos dado, né? Qual vai ser? Que me parece que vai ser o legislativo. O legislativo assumiu um protagonismo enorme com essa forma da Previdência. Aliás, o próprio Paulo Guedes meio que jogando no colo do Rodrigo Maia. Não, a reforma não foi minha, foi do Congresso e tal. Sim, essa não é a minha reforma. Não é a minha reforma e tudo, e tirou um pouco o corpo e deu os louros, de fato, pro Rodrigo Maia. Vamos ver. E nesse sentido, o Rodrigo Maia já deu exatamente o mesmo direcionamento. A ideia de que é reforma tributária, concessões, privatizações, atração de investimento, como abertura, como forma de aumentar a competitividade da economia brasileira e tentar aí gerar mais crescimento econômico. Legal. Você falou sobre a proposta da reforma da Previdência indo para o Senado, voltando e tal, e tem um assunto que vai para o Senado nos próximos meses, imagina, nas próximas semanas ou meses, que vai gerar uma saia justa horrorosa, né? É um hambúrguer? É um hambúrguer. É o fritador de hambúrguer? É. Ah, o rapaz que frita hambúrguer? Porque, na verdade, assim, para você poder ser embaixador, em primeiro lugar, você deveria ter uma carreira consolidada, lembrando não, que... Você tem que ter 35 anos, não seja maldoso. Não, tudo bem, mas aí imaginava-se até vir a iluminação e perceber que não, você não precisa ter carreira nenhuma desde que você tenha fritado hambúrguer. Tá escrito isso em algum lugar? Precisa ter uma carreira, não sei o que, tá escrito isso. Não, mas tem que ter sentido frio no Colorado. O presidente falou que... Maine, ele também disse que sentiu o frio do Colorado também. Ele deu uma viajada por ali, fritou uns hambúrgueres, e isso vai ter que passar pelo... Parece que tá tendo uma investigação e não foi hambúrguer, foi frango. Foi frango, aí eu não sei se vale. Entendi. Tem que ver lá na regra direitinho pra saber se frango pode. Tá, mas hambúrguer podia. Mas você tá implicante hoje, hein? Não tô nem um pouco implicante, não. Aí você vai ter que ir pro Senado. Me parece que o Senado teve uma vontade enorme de vetar, porque assim, não tem o perfil de quem se imagina que deveria entrar Não tem o perfil por quê? Porque ele é jovem? Não, ele tem 35 anos já, ele já tem o perfil que poderia. Certo. Mas a trajetória, em termos de trajetória. Só que o Senado vetar é uma afronta muito grande ao governo, né? Assim, você está falando diretamente do filho do presidente da República. Então me parece que vai haver uma saia justa ali. A gente tem que ver como é que o Senado vai lidar com isso ao longo das próximas semanas. Mas imagino que as consultas estejam sendo feitas e assim, houve uma pressão muito grande para que o presidente desistisse. Só que o presidente ratificou que realmente quer, assim, diz que segundo ele, se depender dele, a decisão está tomada, de fato, o Eduardo Bolsonaro vai ser indicado como próximo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Agora, falando sério, uma coisa que particularmente me preocupa é o fato de que o Eduardo Bolsonaro, aliás, o governo Bolsonaro de uma forma geral, tá muito fechado com o governo Trump, né? Tá muito fechado com os republicanos nos Estados Unidos, e isso para o embaixador pode criar situações embaraçosas, no seguinte sentido. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos é, historicamente, alguém que luta pelos interesses, principalmente interesses comerciais do Brasil dentro do mercado americano, e esses interesses, ora,
são, digamos assim, tem como aliados republicanos, ora tem como aliados democratas, dependendo do estado que esteja envolvido. Por exemplo, se a gente pensar no suco de laranja, que tem ali uma grande resistência da Flórida, mas eventualmente você pode conseguir o apoio de um estado como Maine ou como Colorado, o que muitas vezes envolve uma aproximação em relação ao parlamentar democrata. E me parece que talvez o Eduardo Bolsonaro não esteja tão aberto assim para se articular com parlamentares da oposição nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos o Congresso é muito mais poderoso do que é no Brasil. Sem dúvida. O presidente dos Estados Unidos ele é relativamente muito menos poderoso do que o presidente brasileiro. Então isso é algo muito importante que tem que ser levado em consideração. Outro exemplo, o Eduardo Bolsonaro vai negociar com prefeitos de Nova York. O prefeito de Nova York que já se declarou aí um inimigo dos Bolsonaro, o Bolsonaro inimigo do prefeito de Nova York. Por isso que muitas vezes uma pessoa... o próprio estado de Nova York é solidamente democrata, né? E aí, esse é o ponto que eu estou querendo colocar. Talvez uma pessoa um pouco mais neutra seria mais interessante nesse tipo de articulação pelos interesses do Brasil no território americano. Por isso tudo que vai haver uma série de discussões no Senado para saber o que se faz com esse pepino. Mas a princípio parece que o Senado vai acabar aprovando, meio a contragosto, mas vai acabar aprovando. Eu acredito que, de fato, o Eduardo Bolsonaro se torne o próximo embaixador do Brasil em Washington. Posso anotar isso, que você está fazendo essa aposta? Sim, pode anotar. Anota aí. Então tá bom, cobraremos. Eduardo Bolsonaro será... economista virando para mim pedindo para cobrar minha aposta. Mas beleza. Sua previsão. Não, tudo bem, minha previsão é essa. Outra coisa é que essa semana agora a gente teve os 230 anos da Revolução Francesa. E o Macron fez um anúncio no dia anterior, né, ao que foi colocado exatamente nas festividades e tal, de que a França vai investir na criação de uma divisão espacial da Força Aérea Francesa. Você fala assim, porra, mas por que isso, né? A França não tem o que fazer, não. A França tá cheia de problema, cara. Cheia de problema. Teve uma confusão agora no 14 de julho, lá na parada na Champs-Élysées. Você não tem o que fazer, não, cara. Eu? Então não sei se tem uma prioridade mais importante do que essa, não? Eu tinha prioridade em Portugal é suspender visto de iraniano, pelo amor de Deus. Mas aí só para lembrar que isso que a França está fazendo não é um movimento isolado. Os Estados Unidos anunciaram isso no ano passado, anunciaram também. Os Estados Unidos tem a NASA. A França tem a NASA da França. E a OTAN a mesma coisa, né? A OTAN também está fazendo mais ou menos o mesmo caminho. Então, me parece que é meio que uma tendência. Lembrando que, segundo o direito internacional, você não pode colocar no espaço nenhum tipo de arma de destruição em massa. Naturalmente, são regras que vêm do período da Guerra Fria, em que o medo era que você instalasse, por exemplo, armas nucleares. Só que nesse caso, ninguém está falando em armas de destruição em massa, estão falando em armas convencionais. E a justificativa, tanto dos Estados Unidos, quanto da OTAN, quanto da França, é a possibilidade de você garantir, por exemplo, a segurança de satélites. Se os satélites forem atacados de alguma maneira e tal, já querem começar a imaginar o que pode ser feito em situações como essa. Me parece meio futurista, assim. Parece que, né, Star Wars vai deixar de ser ficção, vai passar a ser documentário. Mas, de qualquer maneira, é interessante ver o movimento que está sendo feito para uma nova frente de segurança. Vamos ver no que vai dar. A próxima notícia, eu acho que você vai ficar animado. Qual é? A Angela Merkel. Adoro a Angela Merkel. Eu sei que você adora, eu sei que seus olhinhos brilham. Pô, mas que mulher, cara. Eu gosto muito dela mesmo. Pois é, ela indicou a nova presidente da Comissão Europeia. Ok. Lembrando que a Comissão Europeia é um órgão na União Europeia que é muito pouco falado, mas é um órgão que tem assim, uma centralidade bastante grande. É figurativo? Não é figurativo. É um órgão que tem uma função tanto de legislativa, né, então cria regras para a integração europeia, quanto também executiva. Mas por que ela escolheu? Então, na verdade, quando eu digo que ela escolheu, porque foi uma aliada dela, uma aliada de longa data dela, foi ministra dela por 10 anos, também filiada à CDU, era ministra da Defesa, vai renunciar agora, já anunciou, enfim, esses dias agora ela está nesse período de transição, que é uma senhora chamada Ursula von der Leyen, que é uma aliada realmente muito próxima da Angela Merkel. Havia toda uma discussão, quem é que vai ser, você tinha o holandês, que está muito bem posicionado para assumir esse cargo, mas aparentemente a força da Angela Merkel na integração europeia acabou fazendo com que ela conseguisse colocar uma aliada muito próxima dela. No momento em que a gente tem uma animosidade tão grande dentro da integração europeia com relação à própria integração, lembrando que o Parlamento Europeu, por exemplo, tem uma parcela bastante grande de pessoas que são contra a integração europeia, a Angela Merkel é um símbolo da integração, na verdade, tanto a França quanto a Alemanha, né? Então, o Macron, nesse momento, o Macron e a Merkel são tão simbólicos para a integração. Você tem alguém que é
pessoalmente bastante próximo a Angela Merkel, acaba sendo uma vitória. Aquele perfil da Angela Merkel, conservador, do ponto de vista econômico bastante liberal e tal, mas de qualquer maneira é algo que deve guiar a integração europeia ao longo dos próximos 2 anos e meio, ou, se ela for reeleita, ao longo dos próximos 5 anos. Maravilha. Acho que é isso, né? Mais um assunto só. Mais um assunto? Mais um assunto. É importante, Esse é importante. Tá. A Turquia comprou recentemente armamentos russos. Na verdade, são uma defesa antiaérea russa chamada S-400. A princípio, isso gerou um certo mal-estar dentro da OTAN, afinal de contas, só para lembrar, né, a Turquia é parte da OTAN, então isso gerou uma certa animosidade com relação aos Estados Unidos, lembrando que a relação da Turquia com a OTAN e com os Estados Unidos é estremecida desde o período aí do governo do Obama, mas hoje apareceu uma consequência um pouco mais prática, um pouco mais real, a partir dessa escolha turca de compra de armamentos russos, que é o fato de que, segundo uma regra nos Estados Unidos, a partir do momento em que a Turquia compra armamentos russos, ela não pode comprar determinados armamentos dos Estados Unidos. Okay. O que significa que os Estados Unidos não poderão vender, por exemplo, jatos de combate F-35 para a Turquia. O Trump, ele claramente lamentou, que pena que eu não vou poder vender, como uma forma meio que de culpar o Obama. Lembrando que a política externa do Trump é muito feita olhando para a política externa do Obama. Mas, de qualquer maneira, lembrando que isso pode fazer com que a Turquia ela se mova de uma forma bastante consistente, de uma linha mais próxima à OTAN, para uma linha mais próxima, né, na compra de armamentos russos. Ok. Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores que mantêm aqui o projeto do Petit Jornal. Se a pessoa quiser ser apoiadora, como é que ela faz? Ela vai lá no site do Petit Jornal, petitjornal.com.br, tem lá uma aba, Apoie o Petit. Aí tem todas as informações por lá. Beleza. Então, um abraço, até semana que vem, gente. Tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.